Vamos ver como é que fica para estruturar o 25º exame da OAB, que foi um recurso ordinário. Lembrando que essa aula aqui é só para os fortes, porque os fracos não aguentam ficar até o final. E eu tenho certeza que você vai ficar até o final e você vai ver como é simples fazer um recurso ordinário. Mas antes, eu não sei se você já baixou o nosso e-book com as estruturas da petição inicial, contestação, recurso ordinário, consignação e pagamento. Se não baixou, você clica no link aqui embaixo, baixa esse e-book para você acompanhar, que fica muito mais fácil, porque essa estrutura você tem que estar treinando, você tem que, com base nela, você vai treinar e ficar craque para fazer a sua peça. Você vai ver que é simples, não tem nada de difícil, basta você exercitar. Então vamos lá, vou pegar aqui minha canetinha. Espero que você esteja gostando dos outros vídeos. E é muito bom quando você faz os comentários nos vídeos. Eu tenho acompanhado alguns comentários. Isso aí me deixa muito contente e motivado para fazer mais vídeos. Você que está chegando no canal agora, que não me conhece, eu sou o professor Ederson Félix. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal para você receber os vídeos que nós vamos postando aí semanalmente para você com relação à segunda fase da OAB. Se depender de mim, você vai ser aprovado sem cursinho, você vai ser aprovado só fazendo as minhas aulas, assistindo as minhas aulas aqui. Tenho certeza disso aí, porque o que nós passamos com vocês é de coração, passamos tentando ajudar. Mas vamos lá, vamos ver aqui a peça, né? Nós temos aqui o modelo, nós já fizemos a análise toda, já rabiscamos na outra aula. Se você não assistiu a nossa aula anterior, que a gente faz a análise de todo o problema, procura aqui no link aqui embaixo, aqui, recurso ordinário, aula anterior a essa daqui, que você vai ver que tá supimpa para você ir logo para a estruturação. Então nós vamos iniciando, lembrando lá da estrutura, deixa eu ver se eu baixei aqui, se eu puxei aqui a estrutura. Nós vamos seguir então o modelo da estrutura do recurso. Nós temos aqui o endereçamento, para qual juízo que nós vamos mandar. O juízo é o do local da prestação de serviço, toma aqui a folha de rosto. Logo depois nós vamos ter as razões do recurso ao egrégio Tribunal do Trabalho da respectiva região. Então, iniciando ao douto juízo da 90ª Vara do Trabalho de Curitiba. Curitiba. Nós temos o número do processo? Temos o número do processo que foi fornecido. O número do processo é 1234, a gente copia, como nós já colocamos aqui, vamos deixar marcado para a gente já saber que já anotou. Isso você pode fazer também com uma caneta na sua prova. Riscar, fazer um símbolo. Então nós temos aqui o número do processo. Se não tivesse, você deixava os 3 pontinhos. Não precisa colocar as 10 linhas. Nome do recorrente. Você foi contratado pela reclamante. Então, você é advogado de Raíssa. Nós vamos copiar Raíssa, copiar também. Já vou deixar também realce para saber que nós já colocamos isso na nossa peça. Nós temos o nome da recorrente, Raíssa já qualificada nos autos. Do processo em epígrafe que contende com o nome do recorrido, nós já sabemos que são 2, tendo em vista que houve a condenação de Mineradora e Dinamite Limitada. A gente vai colocar lá. Então, vamos colocar o primeiro reclamado. O primeiro reclamado a gente coloca aqui. E temos o segundo reclamado, que é a TNT. A TNT aqui, Mineradora TNT Limitada. Houve a condenação subsidiária, que nós já vimos que a condenação foi errada, tendo em vista que a responsabilidade deve ser solidária. Grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Então, ambos qualificados vêm respeitosamente perante este juízo por intermédio do seu advogado adiante assinado com base no artigo 8951. Se você não lembra o que é, vai lá, 8951, vai falar do recurso ordinário. Interpor, lembra? Interpor recurso, propor petição inicial, oferecer contestação. Interpor tempestivamente,
seu recurso ordinário para onde? Para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da nona região. Onde você vai encontrar isso aqui? Lá no artigo 674. Não se esqueça, artigo 674. Você localiza da CLT. Ponto aqui, nós podemos mudar o parágrafo. Encontram-se presente todos os pressupostos de admissibilidade. E aqui fala, pelo que junta presente o comprovante do recolhimento na conta vinculada do juiz. Ora, só recolhe depósito recursal. E aqui é o reclamado que recolhe. Custas, não houve nada condenando a reclamante em custas. Então a gente tira essa parte do nosso modelo de estrutura. E aqui eu coloco uma observação lá no modelo, que você vai ver que questão de beneficiário da justiça gratuita é questão do artigo 899 da CLT. Já mencionei isso em outras aulas e eu gostaria que você fizesse a leitura para rever. Não vamos perder tempo com isso. Diante do exposto, requer o recebimento preenche recurso, a intimação da outra parte para apresentar contra-razões do recurso ordinário no prazo de 8 dias, conforme estabelece o artigo 900 da CLT. Vai lá e vê o que é o artigo 900. Toda vez que falar em artigo, você vai lá e confere. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado. E aí vem as razões do recurso. Para qual tribunal? Tribunal da nona região. Razões do recurso. Professor, e se eu não conseguir localizar, fiquei nervoso, não localizei. Reticências, 3 pontinhos ou 3x, conforme determina o edital. Ou é 3x ou é 3 pontinhos. É o que fala o edital. Nada de ficar inventando coisa além disso. Mas eu posso colocar hífen? Não, no edital não fala isso. O edital fala reticências ou o x. Mas como nós já sabemos aqui, lembramos do artigo 674, a gente localizou o estado. Ah, professor, não sou bom em geografia, não lembro mais o nome dos estados e capitais. Reticências, pontinho, fazer o quê? Vai ficar sofrendo agora para aprender nome de estado, geografia, ali, agora, ali? Nada disso. Bola para frente. Vamos lá, que a gente tem que fazer é pontuar. Nós temos que pontuar para ser aprovado. Só isso que a gente precisa fazer. Então nós temos egrégio Tribunal Regional do Trabalho da nona região, razões de recurso ordinário, a respeitável sentença não merece ser mantida, razão pelo qual requer a sua reforma ou anulação. Aí você tem que lembrar, reforma é quando há erro de julgamento, erro injudicando. A anulação é quando há um erro de procedimento. Se o juiz, por exemplo, vamos imaginar aqui, adicional de salubridade. Para que o juiz condene adicional de salubridade, é preciso uma perícia. Mas vamos imaginar que o reclamado não compareceu à primeira audiência. Temos revelia? Revelia. O juiz pode condenar no pedido do reclamante de adicional de salubridade sem perícia? Não pode. Tem que ter a perícia. E se o juiz condenou no adicional de salubridade porque o reclamado é rebelde? Nesse caso, houve um erro de procedimento. Ele procedeu de forma errada. Você vai pedir a anulação. Vamos imaginar que você queira ouvir outra situação, né? Você queira ouvir uma testemunha e o juiz indefere a oitiva da sua testemunha. Ora, houve cerceamento de defesa, você pede a anulação da sentença e o tribunal você vai pedir ao tribunal para retornar para que seja ouvida a sua testemunha. E aí vai ter que ser proferida outra decisão. Entendeu? Erro injudicando, você pede, erro de julgamento, você pede a reforma. Erro de procedimento, você pede a anulação. Então, no caso, como nós já analisamos antes, nós não vimos nenhuma situação que seja anulação. Nesse caso, nós vamos pedir em todos os nossos pedidos a reforma da sentença para que seja dado outro posicionamento. Então, aqui no caso, a gente elimina a anulação, a gente vai cortar isso aqui, não precisa isso aqui mais. Preliminar de mérito. Tinha alguma preliminar de mérito? Não, nós já analisamos. Se você não foi na outra aula, vai lá. Tinha cerceamento de defesa? Também não. Falta de perícia? Também não. Hipótese do 337? Também não. Prejudicial de mérito. Prescrição e decadência? Opa, mencionei isso aqui para vocês. Nós temos uma situação de prescrição. Então, nós vamos colocar aqui a prescrição. No caso... prejudicial de mérito, prescrição. E por que prescrição? Você deve lembrar que quando se trata de prescrição,
o reclamante tem 2 anos para ajuizar a ação após o término do contrato e ele reclama 5 anos para trás. Mas quando que é contado esse prazo de 5 anos para trás? É contado a partir da propositura da ação. Você iria localizar a questão de prescrição no índice remissivo. A análise simples do índice remissivo, deixa eu pegar aqui, ó. Nós temos aqui o VADMEC, esse aqui até eu indico, esse aqui, essa aula está sendo feita agora em agosto de 2020, mas eu ainda estou com a CLT de 2018, a editora não mandou para mim nada, eu não quis comprar ainda por causa das reformas trabalhistas, mas você não pode se dar o luxo. Se você já passou, está aguardando o 31º exame, você já tem que ter sua CLT. Você não pode comprar uma nova agora, porque você vai fazer com a legislação da época. Se você ainda não está fazendo a segunda fase, você tem que aguardar. Passou, aí você compra, porque você vai estar com a CLT atualizada. Mas quando a gente chega aqui no índice remissivo, só para que você, se você estiver acompanhando por essa CLT da Juspódio, que é lá do professor Renato Saraiva, Ariana Linhares, Rafael Tonar Souto, são excelentes professores, que são os organizadores dessa CLT. Se nós pegarmos aqui, prescrição, vamos lá, se você está acompanhando aí, vamos lá, procurar, vamos trabalhar porque o tempo urge na hora da prova. Então vamos lá, prescrição. Vamos lá aqui, prescrição. Aí a gente acha que prescrição tem várias hipóteses de prescrição. Isso é uma maneira de estudar que eu falo com meus alunos. Lê o índice remissivo. Isso mesmo. Você começar a ler prescrição. Vamos ver as hipóteses de prescrição. Aí você tem lá ação rescisória, ajuizamento e interrupção da prescrição, quando que ocorre, ajuizamento de protesto judicial, auxílio-doença, aviso prévio, contagem, prescrição bienal. Opa, aqui ó, prescrição bienal, você vai lembrar. Prescrição quinquenal, tem lá na bienal quinquenal. E aqui fala artigo 7º, inciso 29, artigo 11 e a súmula 308, inciso 1 do TST e artigo 487, inciso 2 também do CPC. A resposta está aqui. A resposta está aqui nesses artigos. Tanto que a Fundação Getúlio Vargas considerou o artigo 7º, o artigo 11 e a súmula 308. Qualquer um desses que você colocasse, você iria pontuar. Pois eu vou mostrar para vocês a correção, como é que foi feita. Você vai ver que qualquer um desses iria pontuar. Então nós temos prescrição e o fato. Qual que é o fato? Primeiro nós temos aqui também, nós temos aqui do artigo 485, a gente corta, nós temos a prejudicial de mérito da prescrição. Professor, eu tenho que colocar esse título aqui, prejudicial de mérito? Não necessariamente. Vários alunos meus já fizeram e não perderam um ponto por conta disso. Mas eu posso colocar prescrição? Posso. Tirar o prejudicial de mérito? Pode. Colocar prescrição direto? Pode. Mas você vai ver que nas aulas que eu dou anteriormente, eu vou falando, eu vou explicando a forma correta. Mas agora eu tenho que ensinar para vocês uma forma que você vai lembrar na hora da prova, vai fazer e vai ser aprovado. É isso que você quer. É isso que eu quero, que você seja aprovado. De nada adianta ficar treinando, você não é advogado ainda, você está estudando para receber a sua carteira e só depois que você tiver sua carteira e você estiver trabalhando é que você vai aprender realmente a advogar. É com a prática. Não é agora que nós estou ensinando você a fazer a melhor petição do mundo, a petição maravilha do mundo, não estou ensinando isso. Eu estou te ensinando a ser aprovado no exame da OAB. Vencer a Fundação Getúlio Vargas. E aqui nós temos, quando a gente pega aqui na questão da prescrição, então aqui nós temos aqui, ó, prescrição. O fato, nós vamos aqui no fato, nós temos, vamos lá, qual foi o fato que ele falou da prescrição? Na sentença, haja vista prejudicial de prescrição parcial, o juiz declarou prescritos os direitos anteriores a 15 de maio de 2013 e, no mérito, analisando os pedidos formulados, julgou procedente tal. Nós temos aqui, esse aqui é o fato. Na sentença, e até aqui só o fato. Eu copio esse fato. Esse fato eu vou colocar na peça. E aqui fala, o juiz, a gente começa por lá, o juiz,
Opa, desculpa aí, saiu fora aqui. Esse teclado tá meio duro, vou ter que trocar esse teclado. O juiz. Aí eu copiei, né? O juiz, vírgula, na sentença, haja vista prejudicial de prescrição parcial, declarou prescritos direitos anteriores a 15 de maio de 2013. O juiz fez isso. Mas nós sabemos lá no problema que o reclamante, isso aqui, como eu já mencionei isso aqui, vou riscar para não confundir depois. Mas nós já sabemos que o reclamante ajuizou a ação em 15 de maio de 2017. Então, o reclamante ajuizou a ação no dia 15 de maio de 2017. Então, vamos colocar aqui. O juiz, na sentença, já vista prejudicial de prescrição parcial, declarou prescritos os direitos anteriores a 15 de maio, né? embora o reclamante, a reclamante, né? Vamos colocar, a reclamante tivesse ajuizado a presente reclamatória no dia, aí a gente coloca o dia, opa, não copiou lá, deixa eu copiar aqui de novo, é porque eu marquei só, né? Copiar no dia. Gente, fazendo assim, eu não estou editando o vídeo nem nada, não. Estou fazendo um negócio para ser mais prático, que vocês tirem o maior proveito possível. Então, o juiz na sentença, já vista prejudicial da prescrição parcial, declarou prescritos os direitos anteriores a 15 de maio de 2013, embora a reclamante tivesse ajuizado a presente reclamatória no dia 15 de maio de 2017. E aí nós temos a fundamentação. Nos termos da súmula, vamos pegar a súmula que ela é mais completa. Na súmula 308.1 do TST, vamos pegar aqui a súmula. Deixa eu ver se ela está aberta aqui. Súmula TST. Vou até abrir aqui para você ver como é que eu localizo. Para você também, se estiver estudando pelo computador, você localizar também dessa forma. Nós vamos lá em jurisprudência, nós temos livros de súmulas OJs. Aqui eu tenho os livros de súmulas. Aqui a versão PDF. Está carregando. Essa aula é para os fortes, gente. Essa aula aqui, os fracos não ficam nessa aula, não. Só os fortes, só aqueles que querem ser aprovados. Se você está aí, é porque você vai ser aprovado. Tenho certeza disso. E depois você vai deixar muito alegre. Você vai fazer um comentário das minhas aulas aqui. Isso é o que gratifica. Esse é o pagamento que eu peço a vocês. Faça os comentários das nossas aulas. Vamos lá, então. Aqui, abrir. Vamos dar aqui Ctrl F, súmula 308. Olha o que diz a súmula 308. Respeitado o biênio subsequente à cessão contratual, a prescrição da ação trabalhista concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. É isso aqui, ó. Você copia isso aqui. Você pode parafrasear ou você pode copiar também. Nós vamos lá colocar aqui. Nos termos da súmula 1 do 308 do TST, respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da reclamação e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Aqui se fundamentou. Então, nos termos diante do exposto, requer que seja declarada a prescrição aos créditos anteriores a 15 de maio de 2012 e não 2013.
De 2013 até 2017, nós temos 4 anos. De 2012 até 2017, nós temos 5 anos. Então, esse aqui era a pegadinha dessa questão. Essa é a pegadinha que você já sacou. Vamos ver qual que seria a outra hipótese. Falamos sobre prescrição. Então, nós tratamos aqui sobre prescrição. Então, a gente começa já a analisar. Essa primeira parte também nós já mencionamos. Então, a empregada em questão sempre recebeu salário equivalente a 3 mínimos mensais. Contudo, Raíssa achava que diversos dos seus direitos haviam sido desrespeitados ao longo do contrato, motivo pelo qual ajuizou, em 15 de 5 de 2017, reclamação trabalhista contra o ex-empregador e a mineradora TNT Limitada do mesmo grupo econômico, requerendo diversas parcelas. A demanda foi distribuída para a 90ª Vara do Trabalho e recebeu o número 11.314, foi devidamente contestada. Na sentença, haja vista prejudicial da prescrição parcial, o juiz declarou prescrito, falando de prescrição. E no mérito, analisando os pedidos formulados, julgou procedente o pedido de horas in itinere. Ora, se julgou procedente o pedido de horas in itinere, você não tem que falar nada sobre isso, porque se você ganhou, você não vai reclamar. E se você ganhou de forma correta, porque nós vamos ver que se você ganha de forma incorreta, você tem que pedir a reforma da decisão para o juiz. Então, isso aqui nós não vamos falar nada, vamos marcar também que já foi analisado, realçar. Deferiu o adicional de periculosidade na razão de 30% sobre o salário mínimo. Isso aqui nós vamos falar, porque nós já sabemos que o adicional de periculosidade não é sobre o salário mínimo, e sim sobre o salário que ela recebia. Ela recebia 3 salários mínimos mensais. Nesse caso, tem que ser 30% sobre os 3 salários mínimos. Então, nós vamos falar aqui agora sobre adicional de periculosidade. Professor, eu preciso fazer esses títulos bonitinho e começar na outra linha? Você pode fazer, ou você pode começar aqui também, gente. Não tem problema nenhum. Aí você vai, o juiz, aí nós já temos lá o que nós copiamos, né? Deferiu o adicional de periculosidade na razão de 30% sobre o salário mínimo. Sobre o salário mínimo. Se a gente pega lá o índice remissivo, nós vamos lá, adicional, você já sabe que é periculosidade, adicional de periculosidade. Vamos lá procurar adicional de periculosidade, que é a palavra-chave. Você chega lá em adicional de periculosidade, você vai localizar o artigo. Vocês viram que a última nós localizamos aqui, adicional de periculosidade. Aí você tem um artigo, atividade, operação, base de cálculo. Nós temos aí o artigo 193. E o artigo 193 vai nos informar qual que é a base de cálculo. Está lá no artigo parágrafo 1º. Base de cálculo, adicional de periculosidade, base de cálculo, salário base. Artigo 93, parágrafo 1º. E tem a súmula 191, primeira parte do TST. Então, nós vamos lá no artigo 193 da CLT. E o artigo 193, cadê ele aqui? Deixa eu pegar ele aqui também. Deixa eu ver se tem aqui. CLT, que nós vamos precisar mais vezes. Aí eu já abro aqui a CLT para ficar mais fácil. Vamos lá. Vamos lá abrir aqui a CLT, deixa eu ver se está abrindo. Aqui, artigo 93, parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado o adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações e prêmios. Não falou aqui sobre o salário mínimo. Então a gente copia. Você na hora você vai copiar, mas você já vai transferir para o seu... Cadê o texto aqui? O juiz deferiu adicional de periculosidade na razão de 30% sobre o salário mínimo. No outro parágrafo, nos termos do artigo 193,
parágrafo 1º da CLT, aí nós vamos parafrasear o que está escrito. Observe que eu sempre começo da mesma forma, para não dar problema na hora, para ficar em dúvida. Eu já vou fazendo do mesmo jeito. Nos termos do artigo 93, parágrafo 1º da CLT, o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes da gratificação, prêmio, participações no lucros, resultado. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para condenar os reclamados, ou as reclamadas, são limitadas, as reclamadas, a pagarem o adicional de periculosidade sobre o salário da reclamante, que é os 3 salários mínimos. Então, tratamos sobre o adicional de periculosidade. Agora nós vamos tratar, vamos aqui ver qual que é o outro tópico. Nós temos, nós já falamos, deixa eu ver aqui, pedido de horas intínites, adicional de periculosidade também já tratamos, então a gente já vai marcando. O juiz indeferiu a reintegração postulada porque a autora confessadamente era membro indicado da CIPA. Ó, nós já falamos sobre isso. Quem é indicado pela CIPA não tem estabilidade, não tem direito à reintegração. Só tem direito quem é eleito pelos outros empregados. Quando é o empregador que indica o membro da CIPA, e ele será o presidente, né, esse representante dos empregadores é o presidente, e o vice-presidente ali também da CIPA é o eleito pelos empregados. Só o eleito tem garantia de emprego, inclusive o suplente. Então, isso aqui a gente não fala nada sobre isso. Eu vou até colocar de outra cor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Colocar vermelhinho aqui. O juiz indeferiu a reintegração postulada porque o autor... Opa, não, esse aqui é de periculosidade. Esse aqui é o amarelinho mesmo. Ih, agora acho que eu não vou conseguir. Vamos deixar o vermelho então. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Vamos passar a borracha. Vamos ver se com a borracha sai. Nem com a borracha não sai. Tá, vamos para lá. O juiz indeferiu a reintegração, então esse aqui não tem direito. Não tem direito. Empregado. O juiz deferiu o adicional de transferência na razão de 20% do salário no período de 5 meses, nos quais a trabalhadora foi deslocada para outra unidade da empresa e teve de mudar de domicílio. Ora, o adicional de transferência não é de 20%, e sim de 25%. Você vai lá no índice remissivo, você vai localizar isso fácil. Então vamos falar sobre adicional de transferência. Adicional de transferência. Vamos colocar o juiz. Opa, não pegou o texto que eu copiei. Vamos lá. Aqui é porque eu estava marcando, agora vai dar certo. Copiar. Gente, tá essas coisas mesmo, mas peço paciência para vocês aí, que o objetivo é a sua aprovação. O juiz deferiu o adicional de transferência na razão de 20% do salário no período de 5 meses, nos quais a trabalhadora foi deslocada para outra unidade da empresa e teve de mudar o seu domicílio. Nos termos, aí você vai achar o artigo que fala sobre você vai falar aqui, deixa eu colocar aqui que eu não tirei a tela. O juiz deferiu adicional de transferência na razão de 20% do salário do período de 5 meses, nos quais a trabalhadora foi deslocada para outra unidade da empresa e teve de mudar seu domicílio. Nos termos do artigo, aí você vai localizar lá na CLT qual que é o artigo respectivo, né? Nós vamos ver lá que é o artigo 469. Então, nos termos do artigo 469, parágrafo 3º da CLT, o adicional de transferência deve ser
deferido na razão de 25% do salário e não 20%. Então, nós temos o problema respondido. Então, diante do exposto, o que você requer? Diante do exposto, requer a reforma da sentença para deferir o adicional de transferência no percentual de 25%. Fato, fundamento, pedido. Então, terminamos. Vamos ver qual é o outro questionamento que nós podemos trazer. Aí o juiz julgou procedente o pedido de dobra de férias porque não fruídas no período concessivo. Que nada para mencionar, porque deferiu. E não tem nada errado. O juiz indeferiu a retificação da anotação da dispensa para computar o aviso prévio porque ele foi indenizado e assim não seria considerado para o fim específico. Ora, o aviso prévio, ainda que indenizado, ele é contado para todos os efeitos trabalhistas. Então, a anotação da CTPS. Ele queria que fosse considerado o período de aviso prévio. Então, já que... Está indo para baixo aqui. Então, nós temos... Vamos tirar o negrito. O juiz... Está vendo que eu começo sempre a mesma coisa? O juiz indeferiu a retificação da anotação da dispensa para o computador para computar o aviso prévio porque ele foi indenizado e assim não seria considerado para este fim específico. Nos termos da orientação jurisprudencial da SDI 182 do TST. Como que eu achei isso? Vai lá no índice remissivo, procura para você ver que você não acha. Né? O aviso prévio, mesmo indenizado, é computado para todos os fins, inclusive a anotação de dispensa na CTPS. Essa aí é a fundamentação. Então, diante do exposto, o que você pede? Diante do exposto, requer a reforma da sentença para considerar o período de aviso prévio para fins de anotação da CTPS. É isso. Fatos, fundamentos, pedidos. Agora vamos ver lá qual outro assunto que nós poderíamos tratar. Então vamos colocar também aqui de amarelinho, porque nós já tratamos. O juiz reconheceu ainda que a trabalhadora somente fruiu de 20 minutos para a refeição, quanto ao correto seria 1 hora diante da jornada cumprida, daí porque deferiu o pagamento de 40 minutos de horas extras condicional de 50%, mas sem integrações, diante da sua natureza indenizatória. Nós sabemos que a reforma trabalhista agora, se você, não, antigamente, antes com a súmula 437, a norma hoje, após esta reforma trabalhista, não é mais considerando que os 20 minutos aqui você iria pagar a hora integral. De acordo com a súmula 437, você pagaria, em vez de 40 minutos, 60 minutos de horas extras com acréscimo de 50%. E esse período era considerado também para integrar o salário do empregado. Após a reforma trabalhista, não é isso mais. Se o empregado faz só 20 minutos de hora de almoço, ele tem direito a 40 minutos de horas extras, com acréscimo de 50%, e esse período não vai integrar mais o salário, porque é verba indenizatória e, nesse caso, não integra. Então, nós vamos ver aqui como que fica a estruturação, intervalo, intrajornada.
fazer um parágrafo aqui que fica mais... O juiz reconheceu ainda que a trabalhadora somente fruiu de 20 minutos para a refeição, quando o correto seria 1 hora diante da jornada cumprida. Daí porque deferiu o pagamento de 40 minutos de horas extras, com adicional de 50%, mas sem integrações diante da sua natureza indenizatória. Após a reforma trabalhista, isso aqui está correto. Mas antes, como a prova questionou lá, antes da reforma trabalhista, lá no início, no primeiro parágrafo, nós temos que fundamentar com base na súmula 437. Vamos ver aqui a súmula 437. Aí aqui vem, ó. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínima para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente e não apenas aquele suprimido com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração normal do trabalho. E o inciso 3 fala que possui natureza salarial esta parcela. Isso hoje não se aplica, então essa súmula está desatualizada com a lei. Ela não tem aplicabilidade mais. Vamos fundamentar aqui os termos da súmula 437, inciso 1 e 3º do TST. Se você não colocar o inciso correto, você perde ponto disso aqui. A não concessão da concessão. Aí copia. Nós fundamentamos. Então, diante do exposto, requer a reforma da sentença para condenar os reclamados, as reclamadas, ao pagamento de 1 hora extra ou da hora integral com acréscimo constitucional. Isso aqui então isso aqui é o constitucional aqui. Vamos ver qual que é o outro tópico. Vamos lá ver. Foram indeferidas ainda a verba de quinquênio, porque não prevista na norma coletiva da categoria da autora. Ué, se foi indeferido porque não tinha norma coletiva, então nada a falar sobre isso. A devolução do valor do EPI cobrado. Então foi indeferida aqui a devolução ainda do valor do EPI cobrado, parcialmente empregada, no contra-cheque. Não havendo vedação da cobrança, pagamento. Então aqui é outro tópico. Já vou marcar. EPI. Toda vez que eu estou dando aqui, o parágrafo está pulando. Então, vou dar parágrafo não aqui. Ó. Cobrança do EPI. Cobrança do EPI. Assim. O juiz indeferiu a devolução do valor do EPI cobrado porque isso beneficia o obreiro e não há vedação legal desta cobrança. Aí você vai ver lá nos termos do artigo 166 da CLT. Professor, como que você localizou? Você vai treinar isso aí, você tem que localizar. Se você não conseguir, você manda uma mensagem para mim. Aí sim. Mas eu quero que você localize, eu quero que você treine a localizar. Então nós temos a empresa, se você copiar lá certinho na CLT, aí você vai dar isso aqui, ó. A empresa é obrigada a fornecer dos empregados gratuitamente
equipamentos de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para determinar a devolução dos valores cobrados de EPI no contra-cheque. Pronto. Vamos ver agora qual que é o outro tópico. Então, já falamos aqui o pagamento do vale transporte, porque a empresa afirmou que a trabalhadora não pretendia fazer uso desse direito e o ônus da prova que, segundo ele, convergiu para a reclamante. Não, o ônus da prova não é da reclamante. O ônus da prova é da reclamada e existe súmula a respeito disso. Procure vale transporte no índice remissivo e você vai localizar. Deixa eu pegar aqui. Então agora é vale transporte. Então nós temos o juiz indeferiu o pagamento do vale transporte porque a empresa, aí você vai copiando mesmo, praticamente mudando uma palavrinha aqui, outra ali. E aí nós temos a súmula que vai tratar sobre esse assunto, que é a súmula 460, os termos da súmula 460 do TST. Aí eu vou copiar essa súmula. Você já viu como que eu faço para localizar. Então, diante do exposto, o que você vai pedir? Diante do exposto, requer a reforma da sentença para condenar os reclamados ao pagamento do vale transporte. O que mais que nós temos que ver aqui? Por fim, reconheceu a existência de grupo econômico e condenou a sociedade empresária mineradora TNT de forma subsidiária na forma da súmula 331. Ora, é grupo econômico, então a responsabilidade não é da súmula 331, é do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que vai tratar de grupo econômico. Então, vamos falar da responsabilidade. Então, o juiz reconheceu a existência de grupo econômico e condenou a sociedade empresária mineradora TNT Limitada de forma subsidiária. Aí é o que está errado, é a forma subsidiária. Nos termos estou apanhando esse teclado. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, aí nós temos, vai lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, você vai encontrar isto. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle e administração da outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma da sua autonomia, integre grupo econômico, serão responsáveis solidariamente. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para condenar as reclamadas de forma solidária. Vamos ver se ficou mais alguma coisa para finalizar. Aí não temos mais nada. Tratamos aqui, ó, fomos riscando e com isso a gente foi. Aqui é praticamente um fato geral. Então não temos mais nada para tratar. E o que falta então? Finalizar. E não podemos esquecer do que você perdeu, que haja condenação dos honorários sucumbenciais na parte que você tiver proveito no recurso. Então aqui você decora. Professor, precisa ser desse jeito aqui? Pode diminuir.
desde que você conste todos. Então, nos termos do artigo 791 da CLT, são devidos os honorários comerciais fixados no máximo de 15%. Portanto, você pode diminuir. Portanto, deve o requerido ser condenado, os requeridos, né, aqui no caso, os requeridos serem condenados a pagar o valor dos honorários fixado e tal sobre o valor proveito econômico obtido nesse recurso. E os requerimentos finais, você já decora para ficar mais fácil para a hora da prova. Espero que você tenha ficado até o final, porque aí você demonstrou que você é forte, porque só os fortes ficam nesta aula. E como você quer ser aprovado, tenho certeza que você está aí. Comente aí embaixo. Quero ver se você ficou mesmo. Fala o que você achou dessa aula, se te ajudou em algum ponto na elaboração das suas peças. Bons estudos, nos vemos na próxima aula, corrigindo as questões desse 25º exame. Até mais, bons estudos.